Estamos aguardando nossos irmãos entrarem na nossa live que foi aberta agora. Muito boa noite para quem está chegando. Boa noite, meus irmãos, a todos aqueles que estão chegando na nossa live da União. Boa noite, Marília. Boa noite, Edu. Daqui a pouquinho nós chamamos a nossa querida Adélia Mares. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live da União Espírita Porto Alegrense. Boa noite, Denise. Sejam todas bem-vindas. Rosane, boa noite. Vamos aguardar uns minutinhos para o pessoal entrar na nossa live e aí eu chamo nossa irmã Adélia Mares, que já se encontra conosco aqui na nossa transmissão. Daqui a pouquinho eu adiciono ela na nossa conversa. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os queridos amigos da União que estão chegando na nossa live de hoje. A nossa segunda live. Boa noite, Sandra. Boa noite, Sônia. Hoje estaremos com a nossa segunda live da União Espírita Porto Alegrense. Trabalhinho que iniciamos há 2 semanas atrás com a nossa querida presidente Sônia Paim. E hoje estaremos conversando com a Adélia Mares Acunha. Tema extremamente interessante que vamos falar de sociedade, vamos falar de paradigma, vamos conversar a respeito de evolução à luz da doutrina espírita. Boa noite, Andréia. Boa noite, Jodoé. Aos queridos amigos que estão entrando, sejam todos bem-vindos nesse trabalhinho da nossa querida União Espírita Porto Alegrense, que está tentando aos pouquinhos realizar as suas atividades online. Lisandra, seja bem-vinda. Adriana. Algo que é extremamente interessante, nós temos acesso aqui a ferramentas de estatísticas quando a gente encerra as lives e a maioria maciça das pessoas, dos queridos irmãos que nos acompanham são as mulheres. As mulheres dominando o mundo, dominando as lives, já são maiorias da nossa casa espírita também, no movimento espírita. Coisa boa. Sejam todos bem-vindos. Mais um pouquinho, eu já chamo a Adélia para a nossa conversa. Boa noite, Cristi. O tema da nossa noite vai ser renovação social, mudando o paradigma da evolução. Nessa atividade que estamos programando de 15 em 15 dias, na nossa união, já temos o tema para o nosso próximo encontro, né, daqui a 2 semanas. No final dessa live anunciaremos qual é o tema e quem estará aqui conosco. Boa noite, Inês. Boa noite, Alexandre. Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos, queridos amigos. Já temos aqui no horário 7h04. Vamos aguardar só mais um minutinho e já iniciamos a conversa chamando a Adélia Mares aqui para o nosso encontro de hoje. Ela que já se encontra aqui com a gente para iniciarmos essa conversa, esse papo aqui à luz da doutrina espírita. Pelo que percebo, assim, os que estão entrando, por enquanto somos todos da União, né? Todos queridos irmãos conhecidos da nossa casa, que estamos com imensa saudade daquele cantinho de amor. Não vemos a hora de retornar para nossas atividades, para nos encontrarmos,
para estarmos lá aprendendo a servir, aprendendo a amar em nome de Jesus. Mais um minutinho. Já temos 7h05. Vou chamar aqui a Adélia para iniciarmos a nossa conversa. É só um minutinho. Aqui, Délia Mares Cunha. Adicionada à conversa. Daqui a pouco ela está aqui conosco. Essa noite de inverno aqui em Porto Alegre, né? Sei que alguns devem estar nos acompanhando já com o seu chimarrãozinho, com o seu chazinho, com o seu cafezinho. Oi, Délia. Oi, Tudo, tudo bom? tudo bom? Vamos chegando devagarinho, né, para o nosso papo. Sim. Ai, como é que eu faço para tirar o. Não ficar na minha frente os comentários? Nos comentários. Eu tenho que Ué, ficar atento, é bom ver, né, os comentários. né? Ver os amigos que vão entrando, né? Sim. É coisa boa, né? Nesses tempos agora é o que tem segurado a gente. É Então, verdade, né? é essa possibilidade de contato, né? Já que a gente não Aham. consegue ainda conversar por pensamento, tão somente, né? Se a gente pudesse, né? Daí não precisaria todos os fios, nem, nem Sim, computador, né? A gente já ficaria conversando assim, né? nos reunindo, né, bem conscientes do processo, né? Aproveitando que tu falaste em atividades, né, que a gente tem se mantido assim, né, pela união e por nós também, né, que a gente precisa muito, né, estar nessa caminhada com Jesus. Tu coordenas um grupo que tu coordena, que dia que ocorre? A tua câmera virou aí agora, Adélia? Ah, eu fiz. Tá aparecendo, apareceu o meu Agora vinagre. eu vou... Olha só, eu coordeno o grupo UERS de 2, né, o Estudo Aham, Sistematizado da Doutrina, e ele acontece nas quintas-feiras, durante a pandemia, era para ser das 7 às 8, mas como algumas aham, colegas não conseguiam, porque tinha menos transporte coletivo e tudo, então no início elas não conseguiam chegar às 7, nós transferimos para as 8 da noite, ah, né? sim, Todas as uhum. quintas-feiras. E Fica... iniciamos assim, eu acho que eu tive que não, eu comecei esse ano com esse grupo porque eu fiquei um tempo afastada das, dos grupos, né? Assim, porque eu trabalhava à noite. Esse ano, Sim. não por causa da pandemia, mas porque eu estou começando o processo de aposentadoria, né? Então a Ah, proposta coisa era boa. voltar para os grupos de estudos à noite. Aham, E o ano passado já voltei para a evangelização também, né? Então, aham, aí a pandemia fez esse favor agora, assim. ah, sim. Eu saía todas as noites e agora eu fico em casa sempre. Tá Sim, ótimo. tu dedicaste muitos anos assim, né, para a evangelização, né, como diretora do Sim, DIG, né? Só boas lembranças, eu, né, Dani? eu fui tua evangelizadora, né, João? Sim, isso aí vale muito a gente falar dela com imensa paciência. Eu devia ter uns 13 anos e eu estava naquela É, fase rebelde ainda e tu aguentando, eu e o André Luiz, eu acho, fazendo, né, a maior bagunça não, dos encontros eram ali, ótimos. natural. Valeu a pena, ó, estamos aqui ainda, né? Conversando sobre o espiritismo, mas eu comecei a evangelizar com 14 anos. Ah, que legal. Lá no morro, né? Na escolinha do Aham. morro, a gente levava sopa, né? Era toda uma. Não tinha ainda não tinha ainda a sede, nós dávamos aula Uhum. assim ao ar livre no, uns bancos de madeira que a gente deixava durante a Aham. semana acorrentado numa casa lá. Eu não É, te vi.
É bem legal. E ali eu comecei e vi que era o que eu queria mesmo, ser professora e que eu queria Uhum. evangelizar, era muito bom. E aí depois É. a gente começou a evangelizar na União, e aí depois, aí se a gente faz uma coisa, sempre os médiums mais antigos dizem assim, ah, mas tu pode coordenar, né? Daí a gente já começa a trabalhar. Mas Já é, está enrapada, como se diz no bom sentido. mas é um trabalho maravilhoso, né? Que, na verdade, é quase um egoísmo da gente, né? Aham. Porque quem ganha mesmo é quem está trabalhando, né? A gente trabalha e ganha Um muito, né? aprendizado. Maravilhoso, é. Mas então tá, Adélia. A gente, antes de iniciar então com o nosso tema, a gente só gostaria de, né, de pedir ao nosso Mestre Jesus que nos ampare nessa noite, né? Ampare a todas as Sim, famílias, os nossos irmãos que estão aqui conectados conosco e a todos aqueles que estão passando por imensas dificuldades nesses tempos de transição, né? Que os nossos melhores pensamentos, que a corrente de amor da nossa querida união possa auxiliar a todos, né, nesse momento em que estamos reunidos em nome desse mestre querido. Então tá, vamos conversar então a respeito do tema que é a renovação social, mudando o paradigma da evolução. O título já é pomposo, é bacana, eu gostei muito desse é. título. Ah, eu sou da área das letras, então eu gosto de paradigma, né? Uma palavra Aham, assim que diz bastante, né? sim, mas assim, Délia, então para iniciar a nossa conversa, que a doutrina espírita, né, afirma que Deus fez o homem como um ser gregário, né, para viver em sociedade, né, e não isolado. Sim, Então, eu queria que a nossa conversa iniciasse por aí, né, como podemos melhor entender essa questão, né, para iniciarmos o nosso tema. sim. É, quando a gente fala em renovação social, né? Daí a gente fica pensando sobre esse componente, né, intrínseco do ser humano de ser social, né? E o Allan Kardec, ele muito certeiro sempre no Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos, né, na questão 766, se a vida social está na natureza, né? É, é algo natural nós sermos, né? Está dentro das leis Uhum. naturais, né? E os espíritos dizem, né, que Deus não nos deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação, ou seja, nós somos seres sociais. E eu amei, Uhum. né, quando ele falou, os espíritos falam da palavra, porque a palavra é um dos componentes assim que nos faz evoluir, que nos faz, que faz a socialização, né? Permite a Tanto que troca, né? existe a troca muito através da palavra, né? Mesmo que ela não seja, até a gente vai dizer assim, ah, mas quem é mudo, quem é surdo, né? A gente percebe que a palavra ela auxilia e mesmo as outras linguagens, as linguagens de sinais também, elas é que fazem com que a pessoa, através da interação, né, ela consiga uh, progredir com mais rapidez, né? A gente pode, é bem fácil perceber isso, né, nas relações, né, e a necessidade do ser humano que, que Deus não nos deu essa capacidade, né, de formular a palavra e de botar em uma palavra que tudo que passa na nossa cabeça, né, e fazer Uhum. relações e tudo mais. E isso não foi algo inútil, é justamente para que o conhecimento seja construído em grupo e para que esse conhecimento também viaje, né? De uma geração para outra geração, outra geração. Então, a palavra tem esse poder maravilhoso, né? De fazer perdurar os conhecimentos que são adquiridos. E a gente Uhum. percebe muito isso, né, João? Por exemplo, nas famílias, né? Uma criança que vai cedo para a escolinha,
ou uma criança que tem irmãos mais velhos, né? Ela aprende com muito maior rapidez, né? Eu me lembro assim de determinadas perguntas que a Pietra me fazia, né? A minha filha mais velha me fazia quando era pequena, que eu ficava fugindo, assim, não, não me pergunta isso. Eu não queria responder algumas coisas, porque às vezes eu achava que não estava na idade ainda, mas eu me lembro que com a minha segunda filha não foi preciso, ela não me perguntava nada, porque ela já sabia tudo. Ah, e a Pietra já me falou, né? Então, assim, a criança aprende com o outro, né? Então, não só o Uhum. irmão, mas os primos. Existem teorias e práticas pedagógicas, né, que investem na interação social, né? O Vygotsky que fez pesquisas, Uhum. né, nesse sentido, mostrando que com a convivência com o outro, eu aprendo muito mais, né? E o próprio Uhum. Paulo de Tarso, né, quando ele era Saulo, né, e ele descobriu as portas de Damasco, Jesus apareceu e ele se transformou e quis se transformar, ele foi para o deserto, né? Porque ele achava que ele tinha que fazer a reforma íntima, né? Até que um dado momento, assim, os anjos disseram, tá, meu filho, agora vamos lá, né? Porque Uhum. é fácil a gente ser anjo e angelical e paciente sem ter a Sozinho. convivência, né? Uhum. Coloca a Com gente na sugestão. convivência, né? E agora, né, eu acho que é importante, eu fiz algumas anotações aqui, né? Que é justamente nesse momento, né, que está acontecendo no mundo, nesse mundo globalizado, né, que agora tudo é global. Antes a gente ia assim para um outro lugar, alguém ia viajar, trazia um lenço de, sei lá, de Paris, trouxe um lenço de... Hoje em dia a gente olha, nós temos tudo em todos os lugares, né? E Uhum. muitas coisas são chinesas em Aham, todos os sim. lugares, né? E então assim, houve o evento assim, né? E a transformação da globalização desse mundo globalizado e de conquistas científicas, tecnológicas, assim, totalmente globalizadas e socializadas. Nesse momento, esse viver em sociedade ganha um outro sentido, né? Que é o sentido, né, do perigo, por exemplo, né? E nesse sentido também a palavra neste momento ganha mais força, porque é apenas através da palavra, né? Porque a gente não pode Uhum. entrar em contato como gostaria, a gente anda de máscara na rua, né? A gente precisa aprender a sorrir com os olhos, com os gestos, né? Porque o Ah, sorriso não aparece, não está aparecendo. Então, a gente tem um outro sentido, né? E, ao mesmo tempo, o sentido do perigo da morte, né? Assim é que a gente chega nesse momento de atualizar. Nós estamos atualizando, reformulando esse paradigma que até então, né, foi sim. totalmente. Nós chegamos num momento em que tudo sempre foi regido pelo capitalismo, pelo ganho, por ter, né? Então a gente trabalha, 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 porque aí tem que obter conhecimento, saber vários idiomas, tem que saber inglês, os meus filhos têm que saber inglês, se eles não souberem, todo mundo tem que ir para a escola, né? É. E nós temos que trabalhar porque para pagar boas condições e tudo em função do dinheiro, né? E aí vem uma pandemia, né? Certamente assim, uma mãozinha de Deus, né? Que mesmo com o número de mortes que há, ainda é melhor do que uma guerra, né? Porque neste momento
a gente obrigatoriamente precisa pensar sobre esse jeito de viver, que essa Certo. é o grande boom, né? Assim, eu Uhum. tenho que pensar sobre a vida, né? E a maneira Uhum. como estamos vivendo. E em vários setores, né? Sim. Uhum. Tanto, né, o recolher-se em casa, de recolher, e, né, porque eu tenho que ficar sozinha, ou eu tenho que ficar sozinha, ou eu preciso conviver com pessoas com as quais eu não convivia tanto, né? Aham. Então, o Estações recolher-se em casa, relacionadas agora, né? Porque, né, a gente está tendo menos relações, né, pessoais, assim, pessoalmente, né? E a gente sente falta, né, de uma mais conversa, de uma intensas, né? né? Aham. O calor É. humano, né? Então, assim, esse viver em sociedade está diferente, né? Até pouco Uhum. tempo atrás, né, nós nos irritávamos muito com nós, eu estou falando professores, né? Os filhos, o tempo do celular, eu chego a Uhum. brincar às vezes com algumas pessoas, se conseguir falar com fulano, tem que ligar para ele, não adianta estar na frente, né? E, e aí, neste momento, nunca se teve tanta vontade, né? De olhar no olho, de estar perto, né? De chegar Uhum. perto, de, de fazer uma festa, né? De sair, simplesmente poder sair na rua, né? Aham. E então, assim, isso tudo faz com que a gente se coloque dentro de casa para pensar tanto na nossa casa física, né, quanto a nossa casa mental. Certo. Isso. E dentro, então, o que é um paradigma, já que é o nosso tema, né, de hoje, né, que É, passa muito por isso, né? quando a gente fala assim, né, dessa renovação, dessa reformulação, né? Renovação é uma coisa que vem nova. Até pouco tempo atrás, né? As o modo de viver, né? O paradigma é isso, é a maneira como a gente percebe determinada situação, né? Então, e como age. O paradigma, assim, se a gente for procurar, assim, né? É uma organização daquilo, da maneira como a gente pensa, né? Então, o paradigma atual, né, é da velocidade, é do ganho, do ter, do obter, né? É da superinformação, né? A gente tem informação, 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 e nem sabe o que que faz, né? Essa Uhum. confusão assim entre. Então, o paradigma é. Eu sempre, quando eu penso paradigma, eu penso assim na pessoa olhando uma paisagem, né? Então, Uhum. a maneira como eu olho aquilo, né, é, é, é como eu vou me movimentar naquela realidade. Então, a gente não admite, né, por exemplo, uma pessoa não trabalhar, né? A gente costuma dizer assim, ah, não, o fulano está, as mães falam muito, né? Ai, como é que tá? Ai, o fulano está muito bem, né? Ele é doutor em não sei o que lá, ele fez, né? Então a gente começa a dizer os ganhos, né? Então a Uhum. gente tem isso. O paradigma até fevereiro era do mundo capitalista, do ganhar, do tempo, da informação, né? E esse era a maneira como a gente houve um tempo, né, em que a gente tinha uma outra, era uma maneira religiosa de ver o mundo. Então a Igreja Católica teve muito, as crenças foram nesse sentido, né, de ser devoto, né? Daí depois a gente teve outras mudanças, né, no século XIX, com a ideia da razão, né, da pesquisa.
E a gente foi caminhando, né? Vieram as guerras e transformaram, né, o mundo. Quando começou a se brigar ali, não, tem que ser comunista, socialista, o capitalismo ganhou, né? O capitalismo ganhou porque ele namora muito com essa liberdade, né? Que a gente se acha livre dentro do Uhum. capitalismo, porque eu tenho liberdade de escolher o que eu vou comprar, escolher o que eu vou fazer, escolher o que eu vou ganhar, alguns dizem, né? E a gente sabe que não é Uhum. bem assim, porque nós somos seres sociais, né? Vivemos Uhum. em algumas sociedades organizadas de tal maneira que não existe tanta liberdade, né, para todo mundo. E a lei de liberdade é uma lei natural, né, que deveria Sim. respeitar, né, no viver em sociedade deveriam todas as liberdades serem respeitadas, né? E a Uhum. gente sabe que no capitalismo não acontece isso, né? Então, E- esse paradigma é um modelo, né? Qual é o modelo de sociedade que a gente tem ou teve até o momento? Foi um modelo capitalista, né? Um Uhum. modelo e dos últimos tempos de muita velocidade, que eu acho importante falar isso, né? Tudo é para já, é para ontem, né? De muita informação, de muita rapidez, e nesse sentido surgem, né, as doenças psicológicas todas, né? transtornos Que a gente mentais, tem né? visto, né? As doenças, né? A gente tem depressão, né? Porque a lidar com essa gama de conhecimentos, de informações, de velocidade, não é fácil para todo mundo. Uhum. A gente tem bulimia, por exemplo, que algumas pessoas têm anorexia, não conseguem mais, chegam no momento que não conseguem mais comer, outras comem tudo e depois tem que botar para fora. Né? A gente tem Uhum. várias doenças, né? A síndrome de pânico, por exemplo, que é uma doença muito comum atualmente, né? Porque Uhum. sim, porque a pessoa acha sim que ela vai morrer, né? Por quê? Porque existe uma invasão desse mundo globalizado para dentro da gente, né? E as Então, pessoas mais a mudança. confinadas não façam, né, Oi? mais as pessoas como estão muito confinadas, pelo menos grande parte delas, né, isso acaba também sendo reflexo, né, desse tipo de É, e na, experiência que estão tendo, né? Na verdade, o que que acontece, né? Quando a gente trabalha sem parar, se informa sem parar, né? Tá naquela vida, pega ônibus, sai correndo, né? Então, assim, ó, aí algumas pessoas desenvolvem essas doenças, assim, porque realmente não suportam a carga dessa Uhum. investida do mundo. No momento que tira tudo isso, também, né? É um momento de, opa, né? E agora? E agora eu tenho tempo para ler os livros todos que eu queria ler, né? Agora eu posso ficar com a minha filha, queria ficar com a minha filha, cuidando da minha filha, né? As mães que têm os filhos pequenos, né? Então, Uhum. tudo isso começa a vir, e inclusive algumas empresas, né, João, que estão descobrindo que alguns trabalhos podem ser feitos online, né? Alguns trabalhos realmente não precisa encher não sei quantos, né, ônibus às 6, 7 da manhã para a pessoa sair de casa engravatada e ir para lá, né? Se ela Uhum. pode fazer aquilo, se ela fica o tempo todo aquele monte de gente sentada na frente de um computador, né? Mas aí tem o outro valor que começa a ser questionado. Ah, mas a pessoa vai trabalhar mesmo, né? Se eu não Uhum. estou vendo ela ali trabalhar na frente do computador. Então, outros valores são chamados, né, a baila nesse momento, que é a Uhum. ética, né, o compromisso, a responsabilidade. Então, isso tudo começa a mudar a partir da pandemia, né? Uhum. E
E uma coisa que eu acho assim incrível nessa pandemia, né, que faz a gente mudar, é o fato, né, de que todos têm poder nessa pandemia, né? Todos têm poder. Todos têm o poder de infectar e de ser infectado. E Eu aí não não tem rico, não tem pobre, não tem inteligente, não tem ignorante, não tem analfabeto, ou, não tem, né? Todo todos, né? mundo pode ser. Esse poder de infectar está com todo mundo, né? Até o enterrar um corpo universalizou. Por quê? Porque em determinados lugares não adiantou ter um dinheiro para comprar um caixão bonito, alguma coisa desse tipo, né? Por quê? Porque Uhum. ninguém pode chegar perto, né? Então, assim, ó, nesse sentido, imagina quantas coisas que a gente está aqui conversando que precisam ser reformuladas, né? E essa renovação tem que acontecer, né? Essa renovação, se achar a cura para a Covid-19, acabar a pandemia e o mundo continuar igual, só falido, né? Em função da economia, Uhum. e se as coisas não mudarem, a gente vai ter outras pandemias, né? A gente vai ter outros momentos desses, porque a ideia é que a gente já poderia nem ter mais pandemia neste momento, né? Porque ela é controlável. Né? Ela é controlável se a gente ficar em casa, se a gente tiver o cuidado com o semelhante, né? De sair na rua de máscara, de não ser um vetor da doença, né? Ter o respeito e assim por diante, né? Vários sentimentos e atitudes que são exigidas nesse momento, além da Uhum. solidariedade, né? Mas se deixar, E vou Deus, como é falando. Então, misericordioso, Deus, como é misericordioso, não nos vai faltar oportunidades para a gente retomar o caminho, né? E fazer o caminho diferente, melhor, né? Então, que com a gente não, certeza, né? provavelmente nem todos vão aproveitar essa oportunidade, mas não vai nos faltar assim, né? Esperamos que nós aproveitemos esse convite que a vida está nos fazendo para repensar algumas coisas importantes internas em nós, né? Algumas arestas a serem trabalhadas, né? E a gente está falando em socialização, né? E a gente está dentro de uma rede social, né, Dani? Sim. Nosso encontro aqui está sendo dentro de uma rede social, né? Como é que tu percebe assim as redes sociais nesse contexto todo assim? Pois então, né? Eu acho assim, né? As redes sociais, como eu falei antes ali, né? A gente, eu já tive momentos assim em sala de aula, eu sou professora, né? De fazer combinações com os alunos, porque quando começou, viralizou, né, o uso do celular, né, e tinha Wi-Fi na escola, então daí todo mundo queria ficar ali, né, e eu me lembro uma época, da época do Orkut até, que a Secretaria de Educação proibiu, né? Então, os computadores das escolas não podiam acessar o Orkut de jeito nenhum, porque as crianças iam para os laboratórios de informática e ficavam nas redes sociais, né? Então, e aí aconteceu tudo que vem acontecendo há algum tempo, né? Tanto das fake news, tanto do mau uso das redes sociais, né? Que uma coisa é eu tenho uma saudade assim de ter aquele aparelhinho que só atendia o telefone, sabe? Quando era aqueles tijolinho menor, sabe? Tu só tocava ali e atendia. Agora tu tem que ficar catando o celular quando quer ligar para alguém, né? Ou às Aham. vezes alguém liga e a gente não consegue ali, porque tem que baixar, tá num outro aplicativo. Então, assim, eu acho, né, que essas redes, elas até um tempo atrás, elas chegaram num nível de esgotamento, né? Então, tinha
GIF sobre isso, tinha vídeos sobre todo mundo lá caminhando no celular e as crianças isoladas, né, etc. Mas agora o que, que aconteceu, né? Também a tecnologia que se conquistou até então está sendo o pulo do gato, né? Nesse momento. A gente está aqui conversando graças a essa tecnologia, né? Sim. Graças a essas redes sociais que oportunizam isso, né? Então a gente não precisa ficar vendo um canal de televisão aberto o tempo inteiro, né? A gente pode ver lives, a gente pode ver entrevistas, a gente tem essa oportunidade. Ah, não, a gente vai dizer assim, ah, não, mas nem todo mundo tem. Sim, a maioria tem, né? Eu sempre trabalhei com criança, um público mais carente, assim, e todos têm celulares melhores do que os meus até, porque as pessoas é um prazer que se tinha até então, né? Poder tirar uma foto boa, né? Então, antes a gente tinha álbum de fotografia, aquilo assim, para tu ver as fotos do casamento, tinha que visitar a pessoa, né? Hoje não, a pessoa casa, tu já vê no outro dia, uma semana depois, né? Uhum. E então, assim, só que chegou num ponto bem difícil. Neste momento, o que está acontecendo? Tanto, parece até um castigo, né? Ah, não queria ficar no celular, mas agora vai estudar no celular, né? Então, as crianças pequenas estão tendo aula, algumas no celular, né? Não são todas, né? São aquelas que têm condições para isso, que têm família para isso, têm ambiente para isso, né? E isso a gente não pode jamais esquecer. Então, essa também é outra mudança. É o bom uso dessas redes sociais, né? É a Uhum. utilização desses ganhos todos em favor do conhecimento, em favor da interlocução do mundo inteiro, né? Então, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Uhum. Poderia ser melhor ainda, né? Mas aí a gente primeiro sofre um pouco, depois vai Um aprendendo, aprendizado, né? usar essa É um ferramenta, né? aprendizado, né? Até Uhum. nós, assim, quanto tempo meu grupo de estudos começou, acho que em final de abril, poderia ter começado Uhum. antes, né? Mas eu nem sabia, fui perguntar para minha filha, como é que eu faço, né? Qual o melhor aplicativo? Porque eu não sabia. Então tá, então vamos tentar, vamos fazer, né? Porque não era habitual, né? No momento que a gente tem esse outro aprendizado, né? De utilizar de uma maneira benéfica para o bem as redes sociais, né? E com cuidado também, com ética, né? Lembrando que a gente precisa cuidar disso, porque sim, agora mais do que nunca está todo mundo de olho, né? Todo mundo de olho. Hoje eu passei batom para falar aqui, né? Porque eu disse, eu não vou falar de pijama, né? Então, né, eu passo um batom para não ficar ali desmaiando, né? Ai, ai. Mas é E isso, Nélia, eu como acho é que. que. Pode falar. Não, a gente está falando nisso, né? Que as coisas vão se aprimorando, né? As ferramentas vão nos trazendo oportunidade de evoluir, né? E as nossas relações também nos oportunizam isso, e é certo, é fato, né? E como o Espiritismo, então, ele percebe a evolução? Pois é, no livro dos Espíritos, não, eu falo bastante no livro dos Espíritos, até porque eu acho que quem não conhece, acho que é uma oportunidade no momento, né, de procurar. Ele é todo com perguntas e respostas, né? Perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos, e ele fez um trabalho fantástico, né, de colher as respostas e fazer assim um tempero com aquelas respostas de vários espíritos de vários lugares, porque os fenômenos espíritas estavam acontecendo em vários lugares do mundo.
naquela época, né? E o espiritismo, ele trata com muita atenção dessa questão da evolução, né? Porque nessa época, né, que Allan Kardec codificou o espiritismo, as correntes evolucionistas eram fortíssimas, né? O Darwin o fato de não é negar, né? Mas trazer assim, não, nós viemos de uma evolução, né? Existe essa evolução, nós terráqueos, né? Fomos Homo sapiens, fomos o cara lá das cavernas, né? E alguns começaram a questionar isso, né? E o Allan Kardec coloca isso no Livro dos Espíritos, né? Que sim, que nós somos seres em evolução, né? Que somos espíritos eternos em evolução e que reencarnamos, né, em mundos diferentes de acordo com a nossa evolução. Mas não é assim, Uhum. sabe? Hoje eu estou aqui na Terra, amanhã eu vou para Marte, depois eu vou lá para uma outra, né? Não é isso, né? É segundo os espíritos, segundo a obra do Allan Kardec, do André Luiz e de tantos espíritos e médiums que especialmente no Brasil, né, trabalham muito. O espiritismo tem um público gigante, né, no Brasil e muitos trabalhadores. Então eles nos mostram isso, que sim, assim como diz no Evangelho, há muitas moradas, né, na casa do meu pai. E sim, a gente tem, é impossível se a gente olhar para o céu, na praia, né, numa noite estrelada, é impossível que a Terra seja o único planeta habitado nesse universo, né? Agora, a maneira como esses seres vivem, né? A forma de vida que existem nesses outros planetas, a gente não sabe. E eu sempre gosto de pensar assim, no momento que eu estou na minha casa, tu estás na tua, e todas as pessoas que estão assistindo a essa live, cada uma está na sua casa, e essas ondas aí, a gente pega um aparelhinho e se comunica, não tem como a gente não acreditar que somos espíritos eternos e que somos espíritos encarnados, né? Porque existem coisas que a gente não enxerga, né? Que a gente não vê. Uhum. A gente não vê o coronavírus, né? A gente não vê as ondas, né? De satélites e a gente não vê tudo. A gente precisa de alguns aparelhos para isso. Então, certamente, né, a gente tem muitos planetas habitados e a Terra está numa. E o Livro dos Espíritos coloca que a gente está numa fase de evolução, que a gente tem mundos primitivos, né? A gente tem mundos menos evoluídos do que este, e estamos numa Uhum. fase da Terra, que também para quem gosta de astrologia até pode ver, né? Isso aí lá na década de 80, assim, quando a gente estudava muito astrologia, era uma febre aquilo, né? Pelo menos aqui em Porto Alegre foi, né? E eu me lembro assim que tinha essas previsões para 2020, 2019, eu pensava assim, ai meu Deus, que trabalheira que vai ser, porque eu achava assim que ia ter uma catástrofe, que ia acabar tudo, porque pelas Uhum. previsões astrológicas era isso, né? Que ia haver uma grande mudança. E eu já estava, eu pensava, eu tenho que saber nadar, né? Porque o mar vai invadir, vai ser aquele horror, vou ficar sem casa, sem comida, sem nada. A gente sabe que algumas pessoas estão vivendo por isso, né? Estão passando por isso, estão sem casa, sem comida, né? Mas não é o mundo inteiro. E a gente está nessa fase planetária já prevista pelos espíritos, né? De sim, da Terra se transformar de tal maneira que o bem supere o mal, de tal maneira que ele fique primeiro igual, o bem e o mal, que o mal não seja maior que o bem, né? Mas que a gente Uhum. vá se transformando num planeta de regeneração, né? Em que a gente comece a melhorar, começa a aprimorar os sentimentos, as virtudes, né?
e se aproximar um pouco do amor ao próximo, uma palavra que está super na moda, que é a empatia, né? De conseguir enxergar o outro, né? De conseguir se enxergar, enxergar as falhas e ser um pouco mais sublimar um pouco mais as nossas aptidões, né? Então, o espiritismo acredita nisso, né? Não acredita, ele acho que não é uma crença, né? É uma afirmação, é uma conclusão, né? De que sim, existem muitas moradas, Jesus já disse isso, os espíritos nos dizem, e talvez um dia a gente até consiga, encarnados, viajar de um planeta para o outro, né? Não sabe daqui a um tempo, né? Mas é assim que o espiritismo vê, né? Seres em Uhum. evolução, né? E os Aí, espíritos também nos colocam que seriam assim, poeticamente as duas asinhas, né, dessa evolução que nos fazem voar, seria o conhecimento e seria a moral, a ética, né? sim, E uma pergunta que fica, que sempre ocorre assim, né? Será que a evolução moral ela acompanha a evolução intelectual, já que hoje em dia a gente vê um mundo tão tecnológico, cheio de informações, informações até demais, né? Que as pessoas nem sim. sabem o que fazer com elas, né? Será que essa evolução moral acompanha a evolução intelectual que a gente percebe, assim, as ciências como um todo, enfim, né? O Kardec, que era danado, né? Ele perguntou isso para os espíritos, né? Ele pergunta, né? Na pergunta 780 ele pergunta, né? O progresso moral acompanha o intelectual, né? E a gente não precisa nem os espíritos nos dizer, mas eles disseram ali, né? Eles nos dizem que o progresso moral decorre do intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente, né? Uhum. Então é muito legal. Eu adoro as respostas porque eu sou muito objetiva, eu gosto das coisas bem objetivas, né? E os espíritos Aham. são ali, né? Na lata, né? Eles no livro dos espíritos não tem assim, né? Ele vai e responde, eles olha aqui, ó, é assim, mas, né? Não, nem sempre acontece imediatamente, né? E isso a gente vê, né? Com certeza. E quando a gente fala em tecnologia, né? A gente fala em tudo, né? Desde o momento, sei lá, que o ser humano inventou a roda, né? Quantas coisas são, né, esses conhecimentos e esses avanços todos que a gente não para pensar nisso. Eu me lembro assim do bisavô das minhas filhas, né, o vô Tupi, ele dizia, ele olhando o computador assim, e ele dizia assim, que espetáculo, né? Ele achava assim, ele queria saber como é que era, porque estava todo mundo, e ele tinha 80 e tantos anos quando ele quis saber como é que era um computador, né? E eu me lembro, até hoje eu lembro dele, assim, com a bengalinha, dizendo que espetáculo, né? Aham. Porque imagina, né, que nasceu em 1900, né, como era ele, né, vendo, assim, o meu pai, que nasceu em 1939, né, ver tudo o que aconteceu. Eu me lembro as primeiras vezes que eu ouvi falar em internet, sabe? Um amigo meu veio do Rio nos visitar e tudo, e disse assim, ah, Adélia, tu não sabe, é incrível, assim, ó, tu fala com todo mundo, né? Tu fala com uma pessoa nos Estados Unidos, né? Uh, depois, assim, eu me lembro quando eu vi um filme Blade Runner, acho que eu estava grávida da Pietra, uma coisa assim, não me lembro, eu me lembro que foi nesse período, assim, 80 e poucos, e aí, assim, lá naquele filme, né, que aparece assim que o detetive tira a foto, né, e ele vai lá com uma câmera, fotografa o lugar, fotografa o rosto dela e imprime na hora. Nossa, Aham. aquilo ali, eu digo, meu Deus, isso vai demorar muito para acontecer, né? E aí está acontecendo,
né? Aí, Eu posso tirar uma, vou lá via satélite, vejo a minha casa e tiro uma foto, já tá aqui, ó, né? Então, assim, os avanços tecnológicos são fantásticos, né? Quanta coisa a gente descobriu, né? O ser humano e uma coisa incrível nas guerras, muitas descobertas, tanto na área da tecnologia, assim, da indústria, da mecânica, da engenharia, quanto da saúde, foram descobertas nas guerras, né? Com outros fins, com uhum, fins horrorosos, moralmente horrorosos, né? Então, assim, até utilizar esses conhecimentos, né, para o benefício da gente, é essa discrepância que existe entre o intelectual e o moral, né? A gente, tanto que a gente sabe as coisas, mas praticá-las é muito difícil, né? uhum, Praticá-la assim. Então a gente vê, por exemplo, é uma questão assim de a conquista moral, o avanço moral, a partir do momento que a gente faz algumas conquistas intelectuais e que quebra a cara com elas, né, porque a gente não tem, né, a capacidade, né, de ser melhor, aí a gente vai aprendendo. Agora a gente está vivendo esse momento, né? Nós temos uma doença, temos cientistas do mundo inteiro, né? E há tempos, aqui no Brasil, pelo menos, né, a gente não tinha a valorização dos médicos, né, a valorização da pesquisa científica, que pouco a pouco, nesses últimos anos, elas vêm sendo, não existe mais financiamentos, né, efetivos, e a gente, mesmo assim, os cientistas estão ali, estão descobrindo vacina, e certamente tem uma brasileira, né, no Reino Unido fazendo pesquisa. Então, é maravilhoso, né? Então, quanto mais conhecimento, ótimo, conhecimento é maravilhoso, mas se ele não tiver, né, a asinha aquela, né, da moral, da ética, o que acontece? Né? Nós realmente não vamos avançar. Que é mais ou menos o que está acontecendo agora, né? Porque alguns países estão conseguindo controlar, né? uhum. Estão tendo uma postura solidária em relação ao mundo em geral, né? E outros não. Então fica essa gangorra, assim, né? Vai chegar um momento que Uhum. não vai adiantar, né? O próprio ganho todo que pode haver, né? Não adianta eu voltar todo mundo a trabalhar se as pessoas estiverem adoecendo, não tiverem Uhum. emprego também, não tiverem condições de saúde para comprar, né? Então é uma nova maneira de pensar agora, né? Vamos pensar na saúde física, na saúde mental, vamos segurar a barra todo mundo, né? Ninguém larga a mão de ninguém. E aí Uhum. vamos ter que reconstruir uma nova forma de sociedade. Qual vai ser? Ainda não sei, né? A gente tá Uhum. descobrindo, tá? A gente está na estrada ainda, né? Mas definitivamente sem amor a gente não vai evoluir, né? A gente não tem como não tem como nos tornarmos melhores sem amor, né? Sem amar, né? E essa Não é a tem moral que está como. faltando nesse momento. A gente está sendo É convidado, isso. estimulado a perceber e a viver, né, o amor, né? Uma maneira Não mais tem como, o, né? É bem isso, o assim, ó, amor na não prática, né? adianta. Longe das teorias. Eu não vou conseguir ficar bem se eu posso ter dinheiro para pagar empregados, né? Se eles estiverem morrendo, não vai adiantar, né? A gente sabe que tem gente com muito dinheiro que, infelizmente, não está sobrevivendo a tudo isso, né?
Então, eu acho que essa é a grande mudança, assim, né? A do cifrão, né? O cifrão vai ter que Aham. ser trocado por outra coisa. E a Ai, gente ai, está aqui né? falando de evolução, né, Délia? Obviamente, né, pelo nosso tema. Mas muitas pessoas elas dizem, hoje em dia eu não percebo evolução. Inclusive, eu acho que hoje em dia é bem pior do que antes, né? O que tu acha Sim. que nós a pensarem isso e a perceberem a vida dessa forma, assim, que hoje em dia não existe evolução, é bem pior do que era antes. Não teve Eu progresso na adoro. humanidade. Não teve progresso, né? Eu tenho isso bem assim sedimentado em mim, assim, que sim, né? ah, há progresso, né? E uma das provas disso é o próprio questionamento, né? Nós achamos que a gente não melhorou porque a gente olha para o mundo e vê um mundo caótico ainda, né? Só que antes nós não olhávamos para esse mundo caótico, a gente não tinha esse olhar, né? Nós Se tínhamos aqui em contemplava Porto, mesmo. a gente achava e se regozijava no mal, né? O circo, os estádios, eles não foram feitos para os esportes ou para as artes, né? Os circos eram feitos para matar pessoas e as pessoas achavam maravilhoso. Era normal matar qualquer um na rua, era normal. As mulheres, então, o marido, ele poderia matar, surrar uma mulher, não tinha problema. A mulher tinha que ser devota do marido, tinha que obedecer, né? Então, assim, ó, quando a gente diz o mundo não melhorou porque ainda existe feminicídio, porque ainda existe homicídio, porque ainda pessoas lincham pessoas, porque existem guerras, né? Porque existem pessoas passando fome, sem estudo, sem boas condições, etc. Sim, o mundo não é maravilhoso, né? Ele não, né? Mas nós não achamos isso legal, né? As pessoas não Uhum. acham, ai que legal, né? As pessoas estão morrendo de fome, que ótimo, né? Coisa legal, né? Deve ter algumas pessoas que acham legal, né? Que as pessoas, que os idosos estão morrendo, por exemplo. Eu às vezes eu penso isso, né? Às vezes a gente Uhum. alguma pessoa deve achar isso, mas são pessoas com um padrão moral doentio, né? Que estão nesse mesmo mundo que nós e vão evoluir. Provavelmente uma hora vão despertar, né? Não, realmente, né? Precisamos fazer alguma coisa. Então, assim, quem acha que o mundo não melhorou, é só olhar lá para trás, né? A gente dá uma volta por Porto Alegre, vai ali na frente do gasômetro, tem aquela praça, né? Aquela praça se chamava, né, Praça dos Enforcados. As pessoas enforcavam pessoas ali, né? Então, se isso não é evolução, eu não sei o que que é, né? Evolução. Eu acho que evolução significa que a gente está lutando, né? A gente percebe o mal, ainda não venceu o mal, né? Ainda não conseguimos vencer o mal, mas já percebemos ele, já percebemos. Agora a gente está começando a perceber outra coisa, né? Que é fantástico, assim, que não adianta eu estar bem com saúde na minha casa, né? Isso é lindo que está acontecendo, né? Não adianta eu estar bem, né? Os outros precisam estar bem também, senão a minha vida não vai, senão a humanidade vai ser dizimada, né? Por um vírus. Então, sim, eu acho que, como diz o Lulu Santos, né, a passos de formiga e sem vontade, estamos evoluindo, né? Estamos evoluindo, sim. Acho que até nós, né? Eu acho que quando a gente faz uma avaliação, assim, de como é que eu era há 30 anos, como é que eu era, né? Uhum. A gente sempre vai aprendendo, né? A gente vai sempre melhorando.
E mesmo a pior pessoa, né? Aquela pessoa que a gente acha assim, meu Deus, essa pessoa não evolui, né? Provavelmente algum ganho, porque os espíritos nos dizem isso, né? A Uhum. pessoa, um mínimo, ela vai melhorando, né? Vai evoluindo. Então, para quem acha que o mundo está pior, né? Eu acho que precisa olhar isso, que o fato da gente achar que o mundo está pior é uma evolução, né? Estamos evoluindo porque achamos isso. Agora, Uhum. tornar esse mundo melhor, bom, isso aí é um trabalho para séculos e milênios, né? Isso aí demora mesmo. Um trabalho de todos nós, né? Oi? E um É um trabalho de trabalho todos nós. de todo mundo. Uhum. Então, Délia, o grande avanço é esse. A gente já está na hora, né? não, é só avançar. A gente está chegando já ao final do nosso encontro, né? Mas é importante, assim, a Sim, gente falar sobre isso, né? De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso e para a evolução da sociedade, né? Da humanidade como um sim. todo. O espiritismo, né? Ele contribui com a sua filosofia de vida, né? Que é a filosofia cristã. É dessa maneira, no momento em que eu sei que sou um espírito imortal, né? Que sei que vim em determinada família, com determinadas pessoas para a minha evolução, né? E que o espiritismo tem como base e alicerce o cristianismo, nesse momento o espiritismo contribui dessa maneira. Não adianta ser espírita, né? Ai, a vida após a morte, né? Saber como é que funciona toda a nossa a maneira como acontece as reencarnações, o perispírito, aquelas que é super importante, né? Estudar, mas não adianta se não tiver o amor, né? Como disse Paulo. Eu posso saber todas as línguas, eu posso fazer tudo, mas se eu não tiver o amor, nada eu vou ser. Né? Então, o Espiritismo é cristão e o Espiritismo contribui por isso, por ser cristão, por saber que é necessário fazer a caridade, amar o próximo, ter a empatia, né? Ver como é enxergar a dor do outro para poder todo mundo se construir, né? E melhorar. Então, esse é o papel, já chegando ali no finalzinho, né, João? Uhum. É o De nós papel como de então. nós espíritas nessa mudança de paradigma, né? É justamente é o momento, né, que a gente esperava, né? A gente acho que está fazendo uma metáfora com o semeador, né? Eu acho que a terra está bem fofinha agora, né? Eu acho que a terra está sendo lavrada atualmente, né? Ah, eu acho que essas máquinas estão remexendo a terra, né? Fazendo sulcos para que se possa plantar mais amor, mais caridade, mais solidariedade. Né? O processo não é fácil, é dolorido, né? Porque tudo que vai fazendo um sulco, que vai rasgando assim, ele não é doce, né? Não é tranquilo, mas é o momento em que a terra está assim fofinha para que a gente possa plantar e colher daqui a um tempo. Vai demorar, provavelmente, né? Então, eu acho que nós espíritas, mais do que nunca, precisamos nos alicerçar nessa fé cristã e praticar a paciência, né? Praticar a paciência, mais do que nunca. Porque eu acho que Uhum. nesse mundo, que até ontem era o mundo da velocidade, né? A gente, nesse momento, precisa praticar a paciência e a benevolência, né? Esse amor ao próximo,
e fazer do nosso lado, né? Onde está? Se ali na esquina tem uma pessoa necessitando também, eu posso fazer através das mídias, né, das redes sociais, mas eu também posso ajudar os meus familiares, eu posso ajudar as pessoas que passam na rua, um conhecido que esteja necessitando de uma palavra de carinho, né? Tudo Uhum. isso é a função do espírita nesse momento, os trabalhadores da última hora, né? Vamos lá, Trabalhadores da né? última hora. Vamos É, semear. estamos, Então, Délia, foi um estamos super prazer nessa. ter estado contigo aqui hoje, né? Foi muito legal a nossa conversa. A gente agradece muito a presença de todos os irmãos que estiveram conosco, nos fazendo companhia, né, nessa live, nesse trabalho que está se iniciando, né, na nossa casinha, simples, mas com muito amor, né? Então, antes de a gente encerrar efetivamente, eu queria te perguntar se tem tuas últimas palavras, se tem algo a dizer para o pessoal que está nos assistindo aí na nossa live no Facebook. Ah, eu quero agradecer, né, a presença de todos, né? Acho que é um momento muito bom, muito gostoso. Os espíritos estão conosco, né? Estão realizando esses trabalhos, embora nós não estejamos lá dentro da União, né? A gente está acompanhado por esses espíritos, mais do que nunca a gente se conecta e recebe essas bênçãos, né? Então, eu só tenho a agradecer e mais uma vez falar nisso, né? Desse nosso papel de lembrar de ser cristão. Não é tarefa fácil, mas é a tarefa, né? A tarefa É o é nosso essa. papel. Então E tá, mais uma nosso vez. muito obrigado. E cabe a nós também dizer que daqui a 15 dias, se Deus quiser, nos veremos de novo, né? Já temos o nosso tema. A próxima live vai ser no dia 12 de agosto, só que em vez dos dois primeiros encontros que a gente fez às 19 horas, o próximo encontro do dia 12 de agosto vai ser às 20 horas. Né? E o tema da nossa live vai ser criança, solo fértil na terra em transformação. Quem vai fazer esse trabalhinho conosco vai ser a Hanna Cunha, filha da Adélia. Tudo em família. A Delinha. A Adélia, É, né? A Hanna que é que está fazendo um trabalho lindo. eu plantei bem, entende? Eu plantei Você bem e deu minhas bem, filhas são então, professoras. a Hanna que está fazendo um trabalho lindo no nosso departamento de infância e juventude, né? E ela vai falar sobre as crianças, né? Que é esse grande solo fértil nessa terra em transformação que nós estamos vivenciando de uma maneira muito abundante nesse momento, né? Então, dia 12 de Sim, agosto, se vê de novo às 20 horas. que eu acabei Legal, de né? falar, né, no arado, né? Então aí continua, né, o papo da terra fértil, que coisa boa. Coisa boa. 20 horas, eu acho que é até um horário melhor, né, João? A gente vai experimentando esses horários para provavelmente Isso. chegar em casa, quem está em alguma atividade fora, consegue se acomodar melhor, a gente vai experimentar, aí depois a gente faz essa sintonia fina, né? A gente ajusta e seguimos adiante. Então tá, muito obrigado a todos pela Muito companhia, pelo obrigada. carinho de vocês, esse encontro da nossa querida União, dessa vez de forma online, mas sigamos juntos aí com fé, com o coração ligado a Deus e a Jesus, né, tentando fazer o bem da melhor maneira que a gente puder, aproveitando as oportunidades, né, e que façamos o nosso papel de cristão, como a Adélia nos colocou muito bem aqui hoje. Tá, gente? Boa noite, fiquem com Deus e Boa até o próximo noite. encontro, dia 12 de agosto, tá bom? Até mais. Boa noite, se cuidem. Muito obrigado. Vou fazer o encerramento aqui da nossa live. Fiquem com Deus, tá bom? Um grande prazer ter estado aqui com vocês. Boa noite. Lembrando que esse encontro vai ficar gravado no Facebook. A gente tem a possibilidade, e depois, se quiserem divulgar ou se perder alguma etapa desse encontro, ele vai em seguida, já daqui uns minutinhos, ele vai estar gravado no Facebook como uma postagem, tá? Então, muito obrigado, boa noite a vocês.